Olá pessoal, eu sou o Cristiano da Inforcel JK. Dando sequência nas nossas aulas, hoje vamos falar sobre o diodo. Esse componente ele é bem utilizado no celular e é um componente que vem dar algumas falhas, apresenta algumas falhas que são fáceis de identificar. Vamos falar sobre ele e lembrando que se você não assistiu às aulas anteriores, você vai no canal e localiza as aulas sobre capacitor, sobre bobina. Essas aulas é referente a um mini curso que eu estou fazendo, onde eu vou falar do comportamento dos componentes no aparelho. Vou fazer algumas explicações para que fique mais fácil os seus estudos, para que você entenda melhor e quando você venha reparar um dispositivo, você tenha mais clareza no que você está fazendo. Então vamos lá, vamos localizar o nosso PDF para fazer as nossas explicações. Definições de um diodo. O diodo semicondutor é um dispositivo eletrônico feito de silício ou germânio que tem como função retificar a corrente elétrica ou chavear um circuito. Ele é utilizado em aparelhos eletrônicos como televisão, computador, aparelhos de som, entre outros. Ou seja, esse componente vai ser visto em vários circuitos e você, detendo o conhecimento, você vai conseguir fazer qualquer reparo em outro aparelho. É só saber seu comportamento, só saber como ele trabalha, fica íntimo do defeito, que você vai conseguir fazer alguns reparos também em outras placas, não somente no celular. Basta você conhecer o componente. Esse é o seu encapsulamento, ou formato. Você vai sempre analisar, tá? Que em um dos seus extremos vai ter alguns riscos. Esse risco vai estar indicando o lado negativo do diodo. Esse M2, tá? Vai ter uma descrição do corpo do componente, só que você não precisa ficar sempre se baseando pela descrição, não, tá? Se baseie sempre pelos riscos que você vai encontrar em um extremo do componente. Essa é a sua simbologia. Vamos ter o positivo e o negativo, o anodo e o catodo, tá? E a parte final aqui dessa flecha, vai ter a flecha, o lado maior, vai ter o descendo, que seria o lado negativo, e vai ter um desenho na ponta da flecha. Esse desenho vai indicar o tipo de diodo que é. Vamos olhar como é o seu interno. Como eu falei, o lado maior é o lado positivo e temos o lado menor negativo. Essa barreira, tá? Negativa, ela é bem menor do que a positiva. Vai ter aqui o seu centro, você pode observar que o negativo está bem menor que o positivo. Ou seja, ele vai deixar conduzir somente em um sentido, do positivo para o negativo. O positivo, como ele é maior, ele consegue empurrar para o negativo e não o oposto. Essa é a dimensão, as dimensões. Vamos ter a sua simbologia, tá? Vamos ter o diodo que nós utilizamos bastante no celular, o diodo comum, o diodo Zen, o Schottky. Temos o emissor de luz, o fotodiodo, que seria o emissor, o receptor, e temos o TVS, que não está nessa lista, mas também tem bastante diodos rápidos, tá? No celular, que seriam os TVS. Então, ó, emissor, receptor, diodo comum, o Zen e o Schottky, que é utilizado muito, tá? No setor de backlight. E em algumas situações no setor também de carga. Temos um desse em paralelo. Vamos ter o anodo e o catodo. Anodo positivo, catodo negativo. Anodo e catodo, tá? Temos a polarização inversa. O diodo não irá conduzir corrente. O diodo não irá conduzir corrente. No inverso do negativo positivo, ele não conduz. E a polarização direta. O diodo irá conduzir corrente. Se tiver polarizado diretamente, ele vai conduzir corrente por dentro do seu corpo e vai barrerar sempre o retorno. Então, vai ser utilizado de maneira direta ou inversa no dispositivo. Esse setor, tá, é um setor de backlight. Nós temos aqui o diodo, o D1351, que seria esse camarada aqui, D1351. Ele está polarizado diretamente. Ele é um setor, ele está no setor de backlight, aqui, ó, LED A de anodo, o positivo do LED. Temos aqui uma resistência em série, a malha vai percorrendo. Temos um capacitor em paralelo, que seria o acumulador, aqui é GND.
aqui o positivo percorre para cá, vamos ter aqui ó, o terminal 1, vai passar por ele, vai vir para cá, estou fazendo um caminho inverso, tá? Como se fosse do display para dentro da placa, e temos aqui ó, uma tensão de switch WLED, ou seja, uma tensão de switch, vai passar por dentro do diodo, e vamos ter o indutor, que seria o L1351, 10 microhenrios, que seria a bobina que vai chavear a tensão principal P, dado R, dado LED, seria a tensão de power, que vai passar, a principal, tá? Vai alimentar essa malha, e essa bobina, nesse chaveamento, ela entra em colapso e gera um acúmulo de tensão, tá? Vai impulsionando através do diodo. Então, diretamente, ele vai conduzir. Esse é um diodo que está no setor de backlight, é um diodo de barreira. Tá? O Scott está de barreira, a corrente passa por dentro dele, vai percorrer esse caminho, vai percorrer através dessa resistência e vai alimentar o LED-A, o pino positivo do LED que está na tela, no display. Tá? E essa tensão que fica acumulada no display é em torno de 16, 20, 25, 30 volts, 35, vai depender do aparelho. Ele é um diodo de barreira, ele não vai deixar voltar essa tensão, porque do lado de cá só vamos encontrar 4.2, a tensão da bateria. Então é importante que a gente, que nós sempre colocamos esse componente na posição correta. Por exemplo, se você for fazer a substituição, você pode utilizar um diodo de barreira de um outro aparelho. Como essa tecnologia de tela desse aparelho é de LCD, você consegue utilizar um outro diodo de uma outra tela LCD, porque o setor ele trabalha igual. Você tem que analisar somente a tensão de trabalho. Eu utilizo muito o diodo do Moto G1 para fazer essas substituições, porque o diodo do Moto G1 é um diodo de barreira que ele tem uma baixa corrente, porém uma tensão de trabalho muito alta, 70 volts. Eu utilizo ele no Moto G4, no Moto G3, no iPhone, eu utilizo no Moto G1. Ele é um diodo que ele cumpre bem esse papel. Para soldar esse diodo, sempre lembrando, o lado positivo vai estar sempre conectado à bobina e o lado negativo sempre ao capacitor. Se não sabe o lado, é só lembrar disso. Isso é uma regrazinha, tá? O positivo, o lado maior do diodo para a bobina, o lado que tem um risco para o capacitor. Vai ficar soldado, vai ficar perfeitamente conectado na sua placa. Se você soldar inverso, quando a bobina colapsar e mandar tensão, ele vai bloquear, porque ele está ao contrário, então vai estar bloqueando. Então tem que estar soldado de maneira correta. Positivo do diodo para a bobina, negativo para o capacitor. Vamos encontrar também outros diodos, tá? O mais comum, tá? Nós vamos encontrar, assim, que mais tem problemas na placa, né? O que mais nós encontramos com defeito para substituir é o diodo em série, na malha de backlight, e o diodo em paralelo, que seria o diodo Zen, o CD. Esse diodo, ele tem uma tensão Zen baixa, e se tiver algum surto nessa malha, ele entra facilmente em ruptura, ele dispensa por terra excesso de corrente, ou ele vem a travar o funcionamento da malha, ou ele entra em colapso para proteger o circuito. Se vocês encontrar com essa letra D, já sabe que é diodo, e se for ZD, diodo Zen. Mas como ele está posicionado em paralelo e ao contrário, polarizado inversamente, ele é um diodo Zen. Vamos localizar na parte elétrica. Aqui na parte elétrica. Ó, ele está posicionado dessa maneira. O lado positivo, que seria o lado maior do diodo, no negativo. E onde tem um risco, simbolizando o negativo, ele vai estar conectado à malha positiva. Negativo no positivo e positivo no negativo. Está invertido. Ele tem uma tensão Zen de trabalho. A tensão do seu micro USB, que é de 5.2, vai percorrer nessa malha tranquilamente. E se não for uma corrente e uma tensão em exagero nessa malha, vai ser como se ele não estivesse conectado, como se ele estivesse desligado. Caso essa malha tenha um surto de tensão, ele vai entrar em trabalho e vai jogar na sua barreira por terra, para estabilizar essa malha
para fazer um controle dessa tensão que entra, para deixar essa tensão bem linear, bem correta. Caso esse diodo entre em curto-circuito, o seu interno, tá? o seu extremo negativo e positivo, vai entrar em contato, vai fechar um curto-circuito e vai ficar matando essa corrente por terra. É onde aquece quando você coloca o carregador. Geralmente é o diodo N. E nós vamos encontrar também um diodo similar ao que nós vimos na parte de cima, um Schottky. Esse diodo está em paralelo e invertido. Quando você fizer uma condução reversa para verificar os valores de referência dos pinos de 5 volts, dados ID negativo, nos 5 volts você vai encontrar um valor abaixo do esperado, porque esse diodo ele tem uma queda de tensão muito baixa, tem em torno de 150, 200, 180, é normal. Sempre que você encontrar esse diodo, vai ser normal você ter esse valor mais baixo. Deixa eu ver se eu encontro uma plaquinha aqui para mostrar a vocês qual seria esse diodo e nós fazermos uma explicação por que dá esse valor, tá? Vamos fazer aqui rapidinho uma busca dessa placa. Deixa eu ver se eu tenho uma plaquinha. Agora que eu quero uma placa, não encontro. Aqui, achei uma aqui. Vocês vão encontrar também, esse é o Moto G5 Plus, tá? Aqui é o Moto G1, que eu encontrei no momento. Mas não tem problema, ele é esse aqui, ó. Vamos mostrar para vocês. Ó, tá bem feia essa placa, a placa de teste aqui do curso, tá? Ele tem esse formato aqui, ó. Ele parece um seizinho de cristal, mas não é não, um diodo. E ele vai ter o seu lado negativo também, tá? E o seu lado positivo. Tem uma marcação bem difícil de enxergar. Só quando limpa bem que você consegue ver ela. Tá? Esse aqui, tá? Esse formato. Sempre que você encontrar esse formato, ele vai dar uma queda de tensão em milivolts bem baixa. Nesse caso, esse circuito aqui já não tem ele. Veio sem. Nesse aparelho vai dar uma queda de tensão maior. Tá? Sempre que você encontrar uma medição abaixo, 150, na escala de diodo, tá? Condição reversa, vai ser ocasionado porque está soldado em paralelo um diodo, tá? Schottky, que é um diodo com a queda de tensão baixa, esse tipo de diodo. No Moto G5 você encontra, no Moto G1 e vários outros aparelhos você vai encontrar esse diodo e por isso vai dar essa queda de tensão. Então vamos lá, vamos fazer umas medições. Ó, o diodo, vamos encontrar alguns e vamos fazer umas medições. Aqui temos um diodo de backlight. Vou fazer algumas medições. Deixa eu voltar aqui para o documento, vamos ver se eu já cheguei na parte de medição. Aqui, chegamos na medição. A medição, você vai utilizar essa escala de diodo. Tem um próprio símbolo, tá, do diodo, que é a flecha com um traçozinho na ponta, indicando que é a escala de diodo. Vamos fazer a medição do componente para vocês verem como se faz. Vamos lá. Esse, como é um diodo de backlight, ele vai ter uma queda de tensão em milivolts baixa. Vamos lá. Escala de diodo, vocês vão ver no visor do motinho que está na tela, o símbolo do diodo, e vamos medir. Esse é o lado negativo. Tem uns riscos, tá? Indicando negativo, e o outro lado é o positivo. Vamos medir com a ponta de prova vermelha no negativo. Vamos fazer o contrário, para ver qual o valor que vai dar. Vermelho no negativo e o preto no positivo. Vamos ver o que marca. Não marcou nada, porque ele está bloqueando a passagem de corrente no sentido oposto. Ele só vai permitir em um sentido. Agora vamos colocar as pontas de prova na posição correta. Ele vai me dar uma marcação, tá? Uma queda de tensão em milivolts, 0,354 milivolts. Se tem o 0 ponto, seria em mili, tá? Não chega a 1 volt. Esse é o valor desse diodo.
Vamos identificar aqui um outro diodo, aqui mais um aqui, ó. Esse diodo, qual seria a queda de tensão desse diodo? Ponta de prova preta no negativo e a ponta de prova vermelha no positivo. 673 é a queda de tensão em milivolts desse diodo. Vamos inverter as pontas de prova. Não marcou nada, tá? Agora vamos medir esse outro diodo. Tá? Esse diodo está na malha da bateria, tá? Na BAT Plus. Vamos fazer a medição. Positivo no negativo. Não marcou nada. Agora vamos inverter. Deu uma queda menor de tensão, porque aqui a tensão é menor. Aqui deu uma queda maior de tensão. Deu 600 e poucos milivolts, aqui 400 e pouco, aqui deu 300 e poucos milivolts, tá? O valor que você vai encontrar no diodo de backlight é entre 170 a 350, tá? É o valor que você vai encontrar no diodo de backlight. Nos diodos que está conectado na malha de micro USB de 5 volts ou na BAT VCC, vai depender se ele não estiver com outros circuitos, tá? Outros componentes conectados ao circuito. Pode ser que altere esse valor na medição. Pode ser que faça alguma associação e venha dar um valor diferente, tá? Mas geralmente um valor em torno de 600 nos 5 volts e 400 a quase 500 na BAT VCC. Ressaltando-se que quando tiver um diodo Schottky, você tem que verificar se esse componente está alterando a malha. Pode ser que você encontre um valor mais baixo, mas seja devido ao componente que está alterando a malha. Agora vamos lá, outra medição. O diodo ele não pode dar continuidade de um lado para o outro. Se ele der continuidade de um extremo para o outro, ele está em curto. Tanto faz o lado da ponteira. Se você botar na escala de diodo, ele der um valor próximo a zero, significa que está em curto. Se der um valor bem baixinho, está com fuga. Se ele não der nada de um lado e não der nada do outro, ele está aberto. Ele só pode conduzir em um sentido com o valor correto e bloquear o sentido oposto. Se ele conduzir dos dois lados, ou se ele não conduzir de lado nenhum, ele está ruim, tá? Então, sempre atento a essas medições. Vamos voltar para o esquema. Sempre atento a essas medições. O diodo ele possui polaridade, tá? Está aqui como se medir. O diodo conduz eletricidade, desde que esteja corretamente, tá, conectado aqui as pontas de prova. Positivo no positivo, negativo no negativo. Se inverter, não vai conduzir. Se ele conduzir de ambos os lados, ou der continuidade de ambos os lados, ou der um valor muito baixo, ele está ruim. O próximo componente a ser falado será o resistor. Os resistores estão presentes na placa, tem bastante resistores e eles são bem importantes no funcionamento do dispositivo.